Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos fazer uma demonstração da conhecida fórmula do Einstein, E igual a mc², também conhecida como o princípio da equivalência de massa e energia. Essa dedução que nós vamos fazer foi elaborada na verdade pelo próprio Einstein numa revista científica de um instituto de tecnologia israelense. E ela basicamente não envolve cálculo diferencial e, portanto, com conhecimentos médios de física do próprio ensino médio, a gente já vai conseguir entender o raciocínio por trás dessa fórmula. Bom, para dar início, a gente vai primeiro levar em consideração três leis fundamentais da física e também dois postulados da relatividade. Bom, primeiramente, nós vamos assumir que vai haver conservação do momento linear e, portanto, vetorialmente, a somatória de todos os momentos no início deve ser igual à somatória do momento de todas as partículas do sistema no final. Também, vamos supor que há conservação no momento linear da radiação. Esse conceito a gente não discute em física no ensino médio, a não ser em casos específicos nas disciplinas de física moderna, ou no final do terceiro ano normalmente. Mas basicamente o que a gente tem que entender aqui é que para um corpúsculo de luz, embora ele não tenha massa, ele vai apresentar momento. E esse momento pode ser entendido como sendo a energia desse fóton ou desse elemento de radiação dividido pela sua velocidade, a velocidade da luz. Também vamos levar em consideração o efeito da aberração da luz, que geralmente ela é percebida quando a gente estuda astronomia, que deve-se basicamente a gente perceber uma inclinação na trajetória da luz, mas que está intimamente associada ao movimento do observador. E também os dois postulados da relatividade. Até então a gente discutiu conceitos de física elementar. Bom, o primeiro postulado da relatividade diz que as leis da física devem ser as mesmas para qualquer referencial inercial e, portanto, com velocidade constante ou zero em relação a um referencial inercial, onde a somatória de todas as forças sobre este referencial é zero e, portanto, não existe uma força ilusória nesse sistema. Bom, no segundo postulado, basicamente diz que a velocidade da luz c, no vácuo, é constante para qualquer referencial inercial, independente da velocidade da fonte ou do observador. E, portanto, vamos dar início à nossa dedução. Pessoal, vale ressaltar que o Einstein retratou o caso em que o corpo absorve radiação, mas para mais simplicidade, a gente vai fazer exatamente o contrário, e portanto o caso de um corpo emitindo radiação. Tudo bem? Visto que a gente está trabalhando com relatividade, nós vamos supor um referencial S, que é representado pelos eixos x e y, e nele está uma partícula que vamos chamar de B. E também o referencial S', que vai ter os eixos x' e y', que se move com velocidade v relativa ao referencial S, no sentido da esquerda. Tudo bem? Isso é extremamente fundamental da gente fazer, pois quando a gente está trabalhando com relatividade, normalmente a gente leva em consideração referenciais com velocidade constante em relação ao outro, no caso da relatividade especial. E bom, o que acontece no fenômeno então em que um corpo está emitindo radiação? No ponto de vista de um observador no referencial S, o que ocorre? Ele vai basicamente inicialmente ver o corpo B com uma massinha m e após um determinado instante o corpo B vai emitir radiação em um sentido no eixo y, em outro sentido no eixo y negativo. A partícula B não vai mais ter a massa m, mas vai ter uma massa m' que a gente desconhece. E nós sabemos que há uma diferença na energia dessa partícula B desse estado inicial para esse estado final. E, portanto, a gente pode dizer que cada um desses fótons ou esses feixes de radiação que são emitidos nessa direção justamente para conservar o momento, a gente vai ver isso posteriormente, vão ter exatamente a diferença de energia nesse estado para esse estado dividido por 2, pois ele emite 2 fótons. Vamos à próxima página. E agora que as coisas começam a ficar interessantes, pessoal. Na perspectiva de um observador em S', e portanto que está parado no referencial S', que se move com velocidade v em relação a S para a esquerda, ele vai observar o seguinte fenômeno. Inicialmente, ele vai ver a partícula B, de massa m, se movendo com velocidade v para a direita. Até aí tudo bem. Mas o interessante é o que ocorre a partir do momento em que a partícula B decai e, portanto, emite no referencial S, a gente viu que ela emite na direção do eixo y, para cima e para baixo. Mas, como a gente discutiu o fenômeno da aberração da luz, o feixe vai sofrer uma inclinação de θ, os dois feixes na verdade. E isso é bastante interessante porque a gente consegue relacionar a velocidade v
da partícula B com a velocidade da luz a partir da seguinte relação, já que, como também a gente discutiu pelo segundo postulado da relatividade, a velocidade da luz é a mesma, tanto para S quanto para S', e, portanto, a gente consegue esse retângulo aqui, de ângulo θ, de cateto adjacente V, hipotenusa C, e chegamos a essa relação aqui. Pessoal, é bastante importante a gente ressaltar que vamos estar trabalhando com limites de velocidades muito inferiores à da luz, pois estamos interessados, para a gente conseguir a equação da lei da equivalência, a gente vai trabalhar com um momento clássico, pois se a velocidade fosse próxima da luz, a gente teria que corrigir essa expressão para o momento de uma partícula, acrescentando o fator de Lorentz aplicado sobre a velocidade da partícula. Só que isso não nos leva à dedução que estamos interessados, e, portanto, vamos nos ater aos limites de baixas velocidades. E também, a partir disso, a gente consegue definir o momento da radiação emitida, como a gente já discutiu no início desse vídeo, como sendo a energia da partícula sobre a velocidade da luz. Mas nós já vimos que a energia emitida é ΔE sobre 2 para cada radiação. E, portanto, ΔE sobre 2C é o momento de cada radiação. E agora, vamos dar continuidade. Vamos supor a conservação do momento, tanto para alguém no referencial S, quanto para alguém no referencial S', só que estamos interessados particularmente na conservação do momento no eixo X' para um observador em S'. Escrevamos isso matematicamente como sendo o momento em X' inicial do meu sistema deve ser igual ao momento X' final. E, portanto, vai ficar o momento da partícula B no eixo X' inicial deve ser igual ao momento da mesma partícula B no eixo X' final. Ela não alterou sua velocidade, é bastante interessante observar isso, já que no referencial S, vocês lembram que ela estava parada? No referencial S' ela está em movimento, mas isso se deve ao movimento relativo entre os referenciais. E também a gente vai somar aqui no lado direito o momento que nós discutimos da radiação no eixo X', tanto para a radiação 1 quanto a radiação 2, que foram emitidas no sentido oposto um do outro. Assim, o que acontece? Vai ficar a massa da partícula B, que inicialmente era m, vezes v, igual a m', que é diferente de m, já que a gente desconhece quanto que é a massa da partícula B do momento em que ela emitiu radiação, vezes v, somado ao momento dos fótons. Esse cosseno θ deve-se ao fato de que, vou trazer aqui novamente para vocês. O momento da partícula, nós já discutimos, é uma grandeza vetorial. E, portanto, se a gente está interessado no momento no eixo X', a gente precisa decompor essa expressão em termos de cosseno θ. Se θ fosse igual a zero, o momento estaria completamente no eixo X'. Cosseno de zero é 1. Se θ fosse igual a π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero e não haveria nenhum momento no eixo X'. Bom, dando continuidade ao nosso raciocínio, nós vamos, portanto, multiplicar tanto para cima quanto para baixo pelo cosseno do θ. Bom, o que a gente fez para dar esse passo aqui, dessa equação para essa, foi simplesmente a gente pegar o V e substituir pelo valor que a gente encontrou na expressão daquele triângulo, que é C vezes o cosseno de θ. Perceba que esses dois termos aqui, ou seja, o momento da radiação de ambos os fótons emitidos na direção X' são iguais. E, portanto, vai ficar 2 vezes ΔE sobre 2C vezes o cosseno de θ. Esse 2 vai cancelar com esse 2. Os cossenos de θ são um fator em evidência nos dois lados da equação. E como esse valor ele é sempre diferente de zero, pois o fenômeno da aberração da luz faz com que esse cosseno de θ seja sempre algum valor positivo. A gente vai poder cortar esse termo e vai ficar basicamente, então, MC é igual a M'C mais ΔE sobre C. A gente vai passar o M'C para o outro lado, vai ficar igual a ΔE sobre C, vai deixar esse termo aqui, essa velocidade da luz em evidência, vai passar multiplicando essa velocidade da luz aqui, como a gente pode observar aqui, vai ficar M menos M', em parênteses, C vezes C igual a ΔE, ou seja, M menos M'C quadrado igual a ΔE. Bom, apenas repetindo o que a gente obteve no final da página passada, vai ficar M menos M'C quadrado igual a ΔE. Passando esse ΔE para a esquerda e essa expressão para a direita,
vai ficar ΔE é igual a m menos m' c quadrado. E esse termo aqui expressa uma variação positiva na massa, já que como a gente imagina que o corpo B emitiu radiação, m' deve ser menor que m. E, portanto, ΔE igual a Δmc quadrado é basicamente a variação de energia que foi transferida do corpo B para a radiação, e, portanto, ela foi emitida pelo corpo B através de pulsos de luz, diminuindo a massa de repouso de um estado M para um estado M'. E, portanto, em um estado fundamental, a gente pode dizer que E igual a mc quadrado é a lei da equivalência de massa e energia, e expressa basicamente a relação entre a massa e a energia para situações onde há absorção ou emissão de luz por um corpo. Pessoal, essa foi uma maneira bastante simples da gente deduzir a lei da equivalência. Eu vou deixar na descrição um link em que vocês podem acompanhar. Lá tem 4 jeitos de fazer a demonstração, e eu particularmente achei essa aqui uma das formas mais simples, já que ela não envolve o cálculo diferencial e também não envolve conceitos muito distantes do que a gente aprende em física do ensino médio. E, portanto, eu acho que é bastante razoável a gente dizer que a equação E igual a mc quadrado não é algo inimaginável, complexo, muito distante do que a gente pode entender, mas na verdade fruto do trabalho de muito tempo do Einstein e de vários pesquisadores fazendo pesquisa séria para entender como funcionam os mecanismos da natureza. Bom, peço a ajuda de vocês para ajudar esse vídeo dando um like, e se você puder passar para um amigo seu que se interessa por ciência, eu ficaria muito grato. É isso, pessoal. Muito obrigado.